Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês tenham gostado das férias, espero que tenha sido tudo de bom nessas férias para vocês, para a família de vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o teatro, né? Vamos falar como é que esse teatro está subdividido, o que acontece no teatro, como ele surgiu, quando ele surgiu, né? E nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que é teatro. Teatro é um conjunto de artes, né? O teatro ele envolve a música, envolve a dança, envolve a interpretação. Então, tudo isso para entreter e fazer com que o público se envolva com aquela história. Então, o teatro é isso. Primeiro conceito é que ela é uma forma de arte cênica, né, que vai englobar várias outras artes e fazer com que o público, né, goste de assistir aquele espetáculo. Então, gente, o teatro ele surgiu aproximadamente por volta do século VI na Grécia, né? Nas festas em homenagem ao rei Dionísio, que era considerado o rei do vinho. Então, quando eles tinham uma colheita proveitosa de uvas, eles faziam festas em homenagem ao rei Dionísio. E nessas festas eles costumavam fazer apresentações teatrais, apresentações de danças, e aí surgiu o teatro. Naquela época, esses locais onde aconteciam essas festas geralmente eram em formas semicirculares ou circulares, para que o público pudesse ver, todos pudessem ver, né? Era como se fosse degrau. A gente faz aí, vamos lembrar aí do circo, né? O circo, a tenda é redonda, as arquibancadas são em forma oval para que todos tenham uma visão do palco. As cadeiras também eram subindo assim, em forma de arquibancada, né? Quem estivesse lá em cima ia ter uma visão boa, assim como quem estivesse lá embaixo, nenhum ficaria atrás do outro. Então assim começou o teatro. Depois esse teatro ele foi evoluindo. Hoje em dia a gente sabe que o teatro ele não está linkado mais a nenhum tipo assim de ligado só a fazer festa religiosa. Sim, em alguns momentos ele vai estar ligado sim à religião, mas nem sempre como antigamente. Então se modernizou, ganhou equipamentos, iluminação, som, efeitos especiais. Os atores começaram a criar cada vez mais vestimentas que trouxessem a realidade, né? Porque se você está fazendo um personagem de velho, eu não vou poder ensinar um personagem de velho, eu tenho que ter uma caracterização para que você entenda que eu sou um velho. Então, cada vez isso mais está se aperfeiçoando com as tecnologias, o uso de máscara, de próteses faciais, de silicone, e assim o teatro veio se evoluindo. Então, o teatro chegou ao Brasil aproximadamente por volta do século XVI, trazido pelos portugueses, né? E aí trouxeram também a literatura. E quem era responsável por fazer essas peças eram os padres jesuítas. Eles escreviam esses roteiros e depois esses roteiros eram encenados. E assim foi a chegada do teatro no Brasil. Então, a família real portuguesa chegou no Brasil por volta de 1808. E então, o Dom João VI, ele viu que os teatros eles não eram decentes, né? As apresentações geralmente eram feitas nas ruas. E então ele decidiu criar teatros decentes para poder fazer com que a grande e alta classe da sociedade, as pessoas que tinham mais dinheiro, pudessem ir nesses teatros. E esses teatros, eles não eram feitos contando coisas do cotidiano brasileiro, e sim contando coisas da Europa, né? Geralmente eram atores europeus que vinham encenar suas peças nesses teatros. Então, no início do século XIX, começou a ter o surgimento do romantismo, de algumas peças mais românticas e também de comédias. E vários autores brasileiros começaram a ficar famosos por escreverem peças desse gênero, tanto de romance como de comédia. Então, gente, esses teatros, eles possuem vários gêneros, como comédia, drama, stand-up, que é muito conhecido, né, onde o comediante vai contar piadas assim aleatórias. Também tem o teatro musical, que são musicais, é muito famoso, musical da Disney também, né? Tem também, além disso, tem o drama, tem musical e tem o teatro de rua, que são aquelas companhias que saem nas ruas, em praças, fazendo seus espetáculos. Além disso, também tem monólogo. Monólogo é um tipo de gênero onde eu, por exemplo, vou fazer uma peça inteira, somente eu como atriz.
Então eu vou falar minha peça do começo até o final. Uma história que eu criei, que eu redigi, é um monólogo. Então eu vou ser a atriz principal e a única atriz. Teatro de sombras, que é chamado de pantomima, mímica, teatro sem nenhum tipo de voz, né? Somente fazendo gestos. Um dos grandes prepulsores desse tipo de teatro foi o Charlie Chaplin, né? Que ele é famoso até hoje por esse tipo de teatro. Tem a ópera, que é cantada e encenada, teatro de fantoches e melodrama. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre teatro virtual, que também tá em febre, né? Hoje com essa pandemia, tudo que é virtual está sendo novo, atual. Também são peças onde são feitas através de videoconferência, de internet, usa cenários digitais e não presenciais. Pode ser feito tanto na rua com cenário digital, como também em um local onde vai ser passado, né, para as outras pessoas via internet. Então, gente, logo depois a gente vê como foi que surgiu o teatro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro pós-modernismo no Brasil, né? A gente já estudou sobre a Semana de Arte Moderna, sobre o movimento modernista na Europa e no Brasil, e a gente sabe que tudo começou em 1922. Mas o teatro ele demorou um pouquinho mais, né? A primeira peça que se tem relato que foi escrita é a peça chamada O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Ele escreveu essa peça em 1933. Só que nessa época as pessoas acharam a peça um pouco absurda para aquela época, mas a peça ela falava sobre tudo o que estava acontecendo naquela época, sobre a crise, mas como as pessoas que ainda tinham muitas posses, elas não eram afetadas e sim as pessoas menos favorecidas, como ainda existe nos dias de hoje. Então essa peça ela ficou guardada durante muito tempo. E somente no ano de 1967 que essa peça ela foi trabalhada pela primeira vez, ela foi encenada pela primeira vez pelo dramaturgo José Celso Martínez. Então, em 1967, ele decidiu que ele ia procurar personagens, atores para fazer esses personagens e ele ia encenar essa peça. E foi um grande sucesso essa peça. Foi uma sátira sobre o real momento que eles estavam passando naquela época, sobre a política, corrupção, tudo que existe, porque conta a história de um agiota, que ele emprestava dinheiro para as pessoas mais pobres, e ele prendia as pessoas que não conseguiam pagar ele, né? E então ele pensou numa grande ideia em fabricar velas, porque naquela época nem todo mundo tinha acesso à luz. Por isso se chama o Rei da Vela. Ele pensava que ele ia se tornar o Rei da Vela. Então essa peça ela foi importante também porque ela foi a primeira peça pós-modernista que teve, né? Uma peça que falava totalmente sobre coisas do Brasil, sobre coisas do cotidiano daquela época, de 1933. E que, infelizmente, essas coisas ainda estão presentes em 2020. Muitos anos se passaram, né? Quase 100 anos. E essas coisas ainda estão bem presentes, né? Corrupção, desigualdade social, crise econômica. Então, infelizmente, a nossa realidade ela não mudou muito. Então, gente, a nossa aula de teatro pós-modernista, ela vai ficar por aqui hoje. Eu vou passar aqui na sequência para vocês uma matéria que fala um pouquinho mais sobre essa peça, sobre algum dos personagens. Vai falar, o dramaturgo também fala, né? Tem o seu personagem nessa segunda edição, onde eles reapresentaram essa peça nos dias de hoje e viram que muita coisa do Brasil não mudou, ainda continuamos na mesmice. Então, continua aqui o vídeo, eu vou colocar o vídeo rapidinho para vocês, tá? E a gente se vê depois desse vídeo, a gente vai ver o recadinho que eu tenho para vocês. E a aclamada peça O Rei da Vela completa 50 anos da primeira montagem. Para comemorar a data, vai ser reencenada a partir do próximo fim de semana aqui na capital. A peça, escrita por Oswald de Andrade em 1933, é o primeiro texto teatral do modernismo. Em 1967, ela foi encenada através do olhar do diretor Zé Celso e foi catalisadora do que hoje chamamos de movimento tropicalista. Não pode
Dividida em 3 atos, a peça conta a história do agiota Abelardo I, um empresário que fica rico por emprestar dinheiro a fazendeiros depois da crise de 1929, uma das piores da história do capitalismo. Além de cobrar juros abusivos, ele também enjaula os endividados no seu escritório. Enquanto as pessoas sofrem com o colapso econômico e não têm dinheiro sequer para pagar a conta de luz, Abelardo tem a brilhante ideia de fabricar e vender velas. Com muita honra, o rei da vela miserável dos agonizantes, o rei da vela de sebo. A peça O Rei da Vela foi escrita em 1933 pelo modernista Oswald de Andrade. O espetáculo foi montado pela primeira vez há 50 anos, durante a ditadura militar, pelo Teatro Oficina. E o responsável pelas 2 montagens, a de 1967 e a de agora, é o diretor José Celso Martinez Correia. O Oswald de Andrade é um gênio, porque ele captou o Brasil, toda a estrutura colonialista, imperialista, tirana do Brasil. É uma ode, ao contrário, ao patriarcalismo. O diretor conta que o atual momento político do Brasil foi decisivo para a remontagem do espetáculo. Todos os ricos, as pessoas que detêm o capital especulativo, o capital industrial, o capital agrícola, nesse momento de maior desigualdade no mundo e no Brasil, nunca houve tanto, e não sabe fazer nada, a não se mandar a polícia e segurar a grana nas mãos dos ricos. Nesta versão do espetáculo, além de dirigir, Zé Celso também está em cena. Ele interpreta a Dona Poloca, que na primeira versão era uma idosa virgem, mas que agora aparece como mulher trans. Quem também participou da montagem de 1967 é o ator Renato Borg. Nas 2 encenações, é dele o papel de Abelardo I. Eu tenho dito sempre que existem 2 Renatos, antes do Rei da Vela e depois do Rei da Vela. Eu acho que até o Rei da Vela era um ator à procura de um caminho, à procura de uma linguagem, à procura da meu próprio estilo de interpretação. A partir do Rei da Vela eu me encontrei como ator. E a partir daí eu desenvolvi todos os outros meus trabalhos. A peça estreia no próximo sábado no Sesc Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Mas neste domingo, o público pôde conferir um ensaio aberto do espetáculo no mesmo palco. As coisas estão sendo afinadas ainda, isso é muito bom ver de perto esse trabalho do Zé. E o Rei da Vela como obra, ela é de suma importância, principalmente nesse momento atual que a gente vive no país, das questões políticas, sociais. É bonito poder celebrar dessa maneira o teatro brasileiro, mas ao mesmo tempo é triste ver, depois de tanto tempo, o quanto a gente vive do mesmo modo, com tanta censura e com todo esse absurdo que está acontecendo no Brasil. Num país medieval como o nosso, quem se atreve a ultrapassar os umbrais da eternidade sem uma vela na mão? Gente, então é isso. A nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês cliquem aqui embaixo na descrição. Tem um link da sala do Zoom, tá? Se você não conseguir clicar no link, tem o ID da reunião e a senha. Então, clique aqui embaixo, a gente já se encontra e nós vamos discutir sobre o tema desta aula, tá ok? Um grande abraço a todos e até logo!